Olá, estamos começando mais um Papo do Meio-Dia, agora Papo do Meio-Dia e pouco. Eu sou Adriana Ramos, gestora integrada da Conviver Mais, e hoje vou apresentar esse papo que na temática do mês está falando sobre a cultura do diálogo na escola. Nós já conversamos sobre os conflitos interpessoais, sobre comunicação construtiva e nesta semana a nossa temática é mediação de conflitos. A gente tem o prazer de receber uma pessoa muito importante nessa área, que é a Adriana Alvim, que já está aqui conosco e vai entrar. Adri, tô te chamando aqui. Boa tarde para as pessoas que estão entrando agora. Vamos começar o nosso novo papo. Oi, Adri. Olá, boa Tudo tarde. bem? Tudo ótimo, estou muito feliz de estar aqui com você. Eu Eu também, Adri. eu estou muito feliz. Boa tarde para todo mundo. Eu sempre assisti o trabalho do Conviver Mais no Papo do Meio-Dia e tantos outros encontros. E eu dizia para mim mesmo, um dia eu ainda vou estar conversando com essa pós-doc. Chegou. Chegou Ah, o para. dia. Estamos aqui, que Chegou o dia. alegria. Para a gente que é um prazer, Adri. Muito bom ter você aqui conosco. Eu estava iniciando, contextualizando, né, que o nosso Papo do Meio-Dia, a partir de agosto, virou Papo do Meio-Dia e pouco. São, então, conversas semanais, uma vez por semana, mas que um tema que faz todo, né, a costura teórica do mês, né? E esse mês nós estamos falando sobre a importância da cultura do diálogo na escola. Já conversamos com a Lívia da Silva, né? A Lívia, ela também é pós-doutora, né? A gente chama ela de confliteiras lá do GPEM, do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral, que a Adriana Alvim também integra, e eu também. Ela apresentou os 4 estudos que o GPEM fez sobre conflitos, né? Ela, a Carolina Aragão e a Mariana Tavares. Falamos bastante sobre conflitos, Adri, como uma oportunidade de aprendizagem, né? Então, uma oportunidade de aprendizagem de valores, uma oportunidade do exercício de se colocar no lugar do outro, de se ter empatia ao sentimento do outro, né? E principalmente o trabalho de conflitos planejado, pensado na instituição, como algo importante para o desenvolvimento da criança e do adolescente, para a construção da imagem de si, né? Dessa representação de si, como ele se vê, como ele vê, quer que o outro o veja, né? A importância da autorregulação, do autorrespeito. Então, conflitos é algo que a gente tem muito nas escolas, né? Que nós temos nas nossas relações. Quando a gente pensa em relações interpessoais, não tem como a gente não pensar em conflitos, né? E a importância, então, da escola estudar, se instrumentalizar, se de fato ela quer um trabalho que seja a médio e longo prazo e não apenas aquele trabalho para apagar fogo, em que a gente está o tempo inteiro resolvendo conflitos, né, para que ele pare de existir. E daqui 10 segundos a gente descobre que tem outro conflito pela frente, né? Depois nós conversamos com a Thaís Bosa, a Thaís Bosa conversou com a Carolina Aragão, né, na semana passada, sobre comunicação construtiva, a importância da comunicação construtiva, alguns princípios da comunicação construtiva, como uma linguagem descritiva, que não é valorativa, uma linguagem que não julga, né? E que a gente sabe, Adri, que é o que nós vamos falar hoje, que é sobre mediação, como é importante essas técnicas de uma comunicação mais assertiva, mais construtiva, para que a gente possa fazer uma boa mediação de conflitos. Então, eu queria te apresentar formalmente agora, aqui no nosso papo, falar que a Adriana Alvim, um prazer, então, recebê-la, uma pessoa muito querida. Ela é especialista em gestão de universidades públicas, é pedagoga, tem expertise em mediação de conflitos, implantação de câmaras de mediação e implementação de ouvidoria. Ela foi a ouvidora responsável pela implantação da Ouvidoria Geral da Unicamp, do Hospital da Mulher, o CAISM, também da Unicamp, né? É mediadora capacitada pelo DRC, que é um instituto que fica em Michigan, né, nos Estados Unidos. Aí depois você pode comentar mais. Mediadora e conciliadora no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, responsável pela Coordenadoria de Relações Internacionais e Institucionais da ABO Nacional, que é a Associação Brasileira de Ouvidores, né, o Ombudsman. É vice-presidente dessa mesma associação, né, da seção de São Paulo, e atualmente é coordenadora da área de ouvidoria da FEBRAEC,
que é a Federação Brasileira de Empresas de Consultoria e Treinamento, e é responsável pelo projeto de implantação da Câmara de Mediação e Ações Colaborativas da Unicamp, né? Além de ser consultora, palestrante, ministra cursos sobre ouvidoria, mediação, meios adequados de solução de conflitos, né? É nossa consultora da Convivere. Quando a gente tem uma mediação de conflitos, né, bem difícil, né, Adri? A gente sempre conversa. Então, muito obrigada pela sua participação e vamos começar nosso papo. Bem, querida, muito boa tarde. Eu estou extremamente feliz de estar aqui. Estou vendo tantas pessoas queridas aqui e com larga experiência em mediação, inclusive em ouvidoria e em convivência, com vocês são aí tops em discorrer sobre o assunto. Então, para mim, é uma honra imensa estar aqui. E mais que isso, né, Dri, é saber do trabalho da Conviver Mais, do GPEM, como uma função social, né? A importância de todo esse trabalho, deste olhar no desenvolvimento de culturas do diálogo, de formas de respeito à dignidade humana, aos direitos humanos. Então, quero parabenizá-las e dizer que estou extremamente feliz e honrada, e especialmente porque muito mais do que falar sobre mediação, isso para mim é um propósito, um projeto de vida. Você apontou muito bem a questão dos conflitos, né? E ele, de alguma forma, visto na sua face positiva, ele é realmente bastante construtivo. Outros, sim, quando o conflito não é administrado, não é gerido, não é reconhecido, há um grande impacto nas relações humanas e pode, inclusive, gerar enormes tensões, violências e todas outras sortes de indesejáveis de relacionamento humano. Eu acredito muito que o conflito ele é, de fato, um evento natural das relações humanas, ou seja, sempre vai existir. No entanto, ele também é algo que nos impacta, nos traz algum sentimento negativo, nos tira da zona de conforto, nos traz reflexões importantes, e na medida de que ele não seja trabalhado, dialogado, conversado, a gente acaba desumanizando as relações. A gente tem um risco muito grande de julgar pessoas, de excluir pessoas, né? Agora a gente vivencia aí a era do cancelamento. A cultura do cancelamento, né? Que agora acontece nas redes sociais, mas que antes já sempre existiu, claro. E que poderia ser alguma coisa no sentido até às vezes não verbalizado, mas realizado, e de forma assoladora você pode excluir uma pessoa. Então, a mediação de conflitos, ela vem nesse sentido de humanizar, de trazer a dignidade e o diálogo, de dar voz e vez para as pessoas, e mais do que isso, de também dar a responsabilidade acerca de um conflito ou uma reação no outro que eu possa ter causado, né? Então, eu preciso reconhecer isso inicialmente. E a gente tem visto que quando você promove a mediação, entre outras alternativas de meios de solução de conflitos, você permite que a pessoa coloque a sua impressão digital num acordo. Então, não é aquela terceirização, eu não atribuo ao outro como uma criança pequenina que corre para a mãe dizendo meu irmão me bateu. E aí terceiriza a solução disso, né? E às vezes a gente adulto mantém essa reação terceirizando para todos os outros, instituições, judiciário e todas as outras esferas que decidam pela gente. E muitas vezes a melhor solução está na própria pessoa. Primeiro, no que ela pode cumprir, na opção do que ela tem para cumprir. E segundo, no que ela deseja, o que é necessário para ela. Então, você falou muito bem sobre o conflito e tratando e vocês já estão discorrendo sobre essa temática de forma tão brilhante, mas eu queria só aqui trazer um pouco da questão das formas de conflito, né? Não dá para falar de mediação sem abordar, amarrar um pouco com o conflito. Que podem ser intrapessoal, é aquele que eu acordo e falo assim,
com que roupa eu vou, né? Então, tem até o samba, com que roupa eu vou. Aquela coisa de questionamentos internos, de dúvidas e de conflitos conosco mesmo, né? Adriana, por que você fez isso outra vez? Conflituando comigo mesmo. Tem a questão interpessoal, que é entre pares, entre duas pessoas, a díade, e tem os intergrupais. E eles têm um impacto nas reações, eles têm uma dimensão cognitiva, uma dimensão emocional, e aí tem até na técnica de mediação de conflitos, a professora Célia Zapparoli, ela utiliza um termômetro de reações e sentimentos, para você mapear mais ou menos como você se sente num conflito, né? Então, eu tenho sudorese em tal nível, eu tenho taquicardia, eu fico vermelha, quais são os meus sentimentos e as minhas reações e quais são as do outro, porque isso é um termômetro importante, inclusive, para as crianças e jovens irem se vendo até onde ele pode ir conversando com aquela outra pessoa, no sentido de não gerar uma tensão muito grande, o que a gente chama na teoria de espiral do conflito, que é alguma coisa que depois passa a ser pouco administrável, quando o assunto vai e pode gerar, como diz até uma Vinha, própria Lucinha Antonieta, na questão da violência, que é também preciso diferenciar o que é conflito, o que é disputa, o que é violência, para dar o tratamento adequado. E Adri, tem um ponto aqui que também acho que é bem importante, já que você está fazendo essa diferenciação, que é nós pensarmos a diferença entre um conflito interpessoal, né, ou intergrupal, como você disse, né, e um bullying, uma situação de bullying. Né? Já vou fazer aqui, dar um spoiler, que o nosso papo do meio-dia de setembro vai ser todo dedicado a gente falar sobre bullying. E justamente porque a gente entende que é importante fazer essa diferenciação, que numa situação de bullying, porque tem algumas características específicas que aí vocês vão ter que ouvir a gente em setembro, né? A gente não pode fazer uma mediação de cara colocando o autor e o alvo, sendo que a gente tem ali um alvo que é frágil, né? Que se sente ali numa situação mais fragilizada e referente àquele autor de bullying, para se fazer uma mediação. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem na escola, né? E aí a gente vai falar mais sobre isso no nosso papo de setembro, mas eu queria fazer esse paralelo aqui justamente para mostrar isso, né? Que os princípios do trabalho com o bullying, eles são os mesmos princípios da mediação, mas existem alguns cuidados, principalmente no início do trabalho, né, do tratamento ao bullying, quando a gente sabe que tem um autor e um alvo, que precisam ser considerados. E um deles, que é um erro recorrente da escola, que é justamente colocar autor e alvo numa mediação. Então, na dúvida, não faça isso, né? Mas a gente vai falar mais disso quando a gente for falar sobre o método de preocupação compartilhada em setembro, que é uma técnica, né, um método para se trabalhar com as questões de mediação frente a uma situação de bullying. É uma metodologia específica, né? Vou assistir, e perfeito. E a mediação, de fato, se ela não for bem conduzida, ela pode gerar grandes conflitos e tensionar muito as relações. Inclusive o acordo, às vezes a gente vê que acordos mal realizados, ou um próprio acordo que teoricamente estaria tudo resolvido, é o outro gerador de conflito. Então, é preciso ter muito critério. A mediação, ela não busca fatos passados e alguma coisa de certo ou errado. Eu vou até, então, abordar um pouco a questão da comunicação, Adri, que acho que vale a pena. Nós temos há 100 mil anos, mais ou menos, o desenvolvimento da linguagem humana, né? Então, é alguma coisa que num relógio, se você olhar, é mais ou menos 11h59, que a gente está começando a aprender, enquanto ser humano, a linguagem, a comunicação. E a gente ainda mantém um cérebro, uma forma binária de escutar e classificar. A gente escuta alguma coisa e classifica ele de forma binária. Tudo que a gente ouve, a gente vê como risco ou oportunidade, bom ou ruim, certo ou errado, eu gosto ou eu não gosto, gosta de mim ou não gosta de mim. Então, quando a gente recebe a informação,
e a gente avalia que isso é um risco ou um viés negativo, geralmente nós temos 3 formas de lidar com isso, que é ou congelar, a gente se congela e não consegue, é uma tendência natural, ou atacar, né? Ou então isolar-se. Então tem essas 3 vertentes, essas 3 formas de atuar. E tem a 4ª forma, que é comunicar-se assertivamente, ouvir o outro, entender, colocar-se para o outro, dizer o que está acontecendo com você, porque muitas vezes, com essa comunicação truncada, essa, como diz o Milton Yang, inforragia, esse número excessivo de informação, esse volume excessivo, nós temos pouco tempo para dialogar, para refletir. E isso é um grande gerador de conflitos. E aí a gente sempre fala que a mediação é um dos métodos alternativos, existem tantos outros, como conciliação, círculos restaurativos, a própria equipe de apoio que vocês tanto preconizam de forma tão oportuna, é uma outra metodologia de suporte aos conflitos, né? Mas, essencialmente, a mediação de conflitos, ela é um método ancestral. Os antigos xamãs das aldeias faziam mediação entre uma aldeia e outra, uma família e outra família em conflito. E, recentemente, ela foi resgatada em vários países, inclusive no Brasil, por volta, fora do Brasil, dos anos 60, 70. E isso tem tomado um volume muito, muito grande. No meio judicial, isso é muito valoroso, em que pese algumas resistências, porque nós temos hoje aproximadamente 100 milhões de processos em tramitação, né? E aproximadamente R$ 450 é gasto per capita para manter o judiciário, que é uma instância importante, oportuna, mas que uma justiça que demora tanto para sentenciar e para dar uma decisão, ela acaba não sendo justiça, como os próprios juristas comentam. Mas o que a gente gostaria de ver, e aí o meu encanto de levar a mediação para o âmbito escolar, é essa mudança de cultura mesmo. Como o professor o jurista Egberto fala, a questão da cultura da paz, do diálogo, da responsabilidade e da convivência, que é o que tanto a Convivir Mais trabalha, tanto o GPEM estuda, é nesse sentido. Então, sem dúvida, né? Eu gosto muito da professora Malvina, que fala que a mediação de conflitos tem outros tantos teóricos, mas a professora Malvina respalda que é a arte de harmonizar o conflito, é a arte de explorar a face positiva dele por meio do diálogo entre as partes, de forma assistida por um terceiro neutro, que a gente fala em quatro princípios essenciais da mediação, que é a confidencialidade, a imparcialidade, e alguns autores têm usado mais o nome de equidistância, que eu gosto bastante, né? Então, o mediador, a terceira pessoa, deve manter-se equidistante, ele não está para julgar, e aí é um grande risco, como você disse, de uma mediação mal conduzida, do mediador se apoderar de uma decisão para as duas partes e começar a tendenciar para um lado e deixar o outro lado sem voz e vez para falar. Então, é alguma coisa que a gente precisa ter uma competência, uma capacitação e um perfil para isso, de ouvir de forma... E, Adri, e acho que quando a gente pensa nisso na escola, é mais sensível ainda, né? Porque normalmente na escola as pessoas que fazem as mediações são pessoas que conhecem os alunos, vamos pensar na mediação entre alunos, né? Então, normalmente, eu já sei o histórico daquele aluno. E muitas vezes é assim, de novo esse menino, né? Ou ele já mentiu uma vez, ele já enganou uma vez, ele já, né? Então, manter essa equidistância na escola é um exercício muito difícil, mas essencial, né? Essencial. E é exatamente isso que você está dizendo. Você não pode nem desqualificar uma demanda, um conflito em razão da pessoa envolvida e nem hipervalorizar, né? Porque aí você perde esse equilíbrio.
Sim. Um outro princípio da mediação é a voluntariedade das partes. É interessante que eu tenho estudado muito sobre comunicação e você não fala àquele que não quer ouvir. Porque você vai falar e aquilo vai virar... Os seus argumentos viram justificativas e não foram pedidos. Então, a gente precisa da voluntariedade da parte. As partes precisam querer estar lá, né? A questão da confidencialidade, isso também é preciso tratar com mais discrição, com mais resguardo, para que a pessoa não se sinta invadida, exposta. E isso é um princípio inegociável da mediação, essa questão da confidencialidade. E, Adri, existe também um princípio muito forte de um ambiente sociomoral cooperativo, que são as relações de confiança, né? De respeito e confiança. Então, se a escola não se constituir como um lugar de respeito, um lugar de confiança, principalmente por parte dos educadores, né? Porque precisa partir do educador, precisa partir do adulto, né? Numa situação como essa, muitas vezes as crianças e adolescentes se sentem mais vulneráveis, né? Quando, de repente, acontece uma situação de mediação e entra um professor na sala e fala... fiquei sabendo aquilo que você fez, né? Como assim? Né? Quer dizer, inadmissível, né? E você falando isso, eu fiquei pensando que uma coisa que eu não fiz inicialmente, a gente diferenciar um pouco, que a gente está falando aqui que a escola ela precisa ter espaços institucionais para mediação, formais, que é o que a gente está conversando hoje, né? E o que a gente conversou um pouco com a Lívia, né, sobre conflitos e sobre as estratégias de resolução, e a Carol também falou mais sobre isso quando ela falou de comunicação, são esses conflitos que acontecem ali no dia a dia da escola, porque pipoca conflito o tempo inteiro, e o professor faz uma mediação naquele conflito que aconteceu, que é o que a gente chama de uma mediação informal. Informal por quê? Porque tem uma situação e o professor vai mediar aquilo. Mediar não é tomar partido, então o princípio é o mesmo, né? Mediar não é resolver pelas crianças ou pelos adolescentes, é fazer com que eles pensem sobre aquilo, né? Não é falar assim, professor, ele pegou minha borracha, devolve a borracha para ele. Pronto, você acabou com o processo, né, de desenvolvimento a partir do conflito, porque você foi lá e resolveu pela criança, né? Que eles aprendam a falar com quem é de direito, que não é também largá-los à própria sorte, vai lá e se vira, né? Então, isso é um tipo de mediação. E é uma mediação que nós estamos falando aqui hoje, que é um espaço institucional, que a gente tem trabalhado muito com os orientadores educacionais, com os coordenadores, né, da escola, ter esses espaços em que qualquer pessoa pode pedir uma mediação. E aí acho que cabe muito isso que você está dizendo, que é nós pensarmos que eu preciso querer. Então, se eu estou com um problema, acabei de ver que o Raul Alves entrou aqui, já vou aproveitar ele de exemplo. Se eu estou com um problema com o Raul, né, o que eu faço? Eu posso pedir para o mediador da minha escola que eu quero uma mediação com o Raul. O mediador vai conversar com o Raul e vai perguntar se o Raul topa fazer essa mediação, né? Não é uma coisa imposta, é para fazer, acabou. Ou como algumas escolas que a gente vê quando a gente está fazendo pesquisa ou a gente está observando aula, que fala assim, bom, você pode escolher ou fazer a mediação ou tomar uma advertência. Não, gente, isso não é escolha. Né? Não é escolha. Possivelmente ele vai falar, não foge quero completamente, né? Não, e ele não vai querer nenhum dos dois. Né? E ele precisa, esse jovem, essa criança e esses colaboradores, esses funcionários, o corpo todo da escola, precisa compreender a importância desse ambiente de diálogo. Isso precisa ser cultural na instituição. Então, não adianta eu convidar para uma mediação se eu sou uma instituição que tem um viés autoritário, que tem um viés de pouco diálogo, porque as pessoas percebem essa fragilidade. Ué, tá me convidando para conversar e eu, em outros momentos, não vejo espaço para um diálogo. Então, precisa ser todo um movimento de criação de uma cultura dialogal, né? E isso não se fala, isso se faz. Isso não se anuncia, isso se promove, né, na prática. Sim. E aí uma outra, muito bom seus comentários, Adri. Alguma coisa que a gente fala também é a questão da autonomia das partes. Porque é preciso que elas se responsabilizem pelo conflito, né? A gente tem um professor Carneiro que fala da desculpability. Sempre o ser humano fala, não fui eu que fiz, não é comigo, ou eu fiz por isso, sempre justificando. E a mediação de conflito devolve às partes a responsabilidade pelo que gerou, pelo que causou.
Isso é didático, isso é pedagógico, isso é construtivo, no sentido de eu perceber que eu não posso ter qualquer reação, porque eu posso impactar negativamente numa pessoa, né? Eu preciso ter a questão da convivência, como vocês dizem, da regulação, da autonomia. E aí, entrando um pouco mais na questão prática do conflito, e depois a gente fala um pouco o que é institucionalizar. A questão do conflito é preciso primeiro que exista a detecção, porque muitos conflitos não são reconhecidos. Na minha prática enquanto mediadora, muitas vezes uma parte falava assim, nossa, mas eu não estou nem sabendo que está acontecendo alguma coisa. Né? Então, essa questão do não reconhecimento, eu preciso que a outra parte que demandou... Reconheça que é um conflito. Que exista um conflito, né? Então, depois a gente passa para uma outra fase, que é a fase de compreender a causa que gerou o conflito, né? Mas veja que, diferentemente dos outros métodos, a mediação ela não visa muito o olhar para o passado. Por exemplo, um processo judicial, ele fica buscando provas, né? A metodologia. O nosso não é a questão maniqueísta, certo e errado, e quem falhou ou não. É mais na questão de, lógico, saber o cenário do conflito, que aconteceu, conhecer os sentimentos, saber o que aconteceu, saber o impacto que isso teve no outro, mas daqui para frente o que nós vamos fazer? E inclusive avaliar se nós não nos restabelecermos ou se nós não criarmos mecanismo para uma convivência, o que vai acontecer? Avaliar também algum dano posterior. Eu posso querer não conversar, mas eu tenho que saber que isso vai ter um impacto na relação. Uma outra coisa é muito interessante, porque a pessoa sempre chega com uma posição. Então, é o que ela quer, né? Então, ela está mediante o conflito. Quando ela senta à mesa de negociação, ela fala... Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo entre alunos. Um trabalho de equipe e, olha, eu quero ele fora da minha equipe porque ele não faz nada e quando eu vou fazer ele não deixa eu falar, ele não me reconhece, enfim, todas essas coisas. Então, ele quer, o que ele quer, o que a gente chama de posição, é o que geralmente está para fora do iceberg, é a posição dele. O que depois a gente trabalha na mediação, o que é sentimento e o que isso está trazendo para você. Isso na mediação narrativa é muito interessante. Qual o impacto disso? O William Ury fala que a gente tem que ir para o balcão, para a varanda, olhar de longe, ver qual o impacto. Eu tenho feito isso comigo. Qual o impacto que essa situação está me trazendo? Porque é uma reflexão importante. E depois disso, falar do meu real interesse. Por quê? Porque nessa ponta mais afundada do iceberg, que geralmente fica escusa, e que numa discussão não guiada, não orientada, ela fica só na parte da posição e ninguém abre e flexibiliza, porque a gente não quer resolver, a gente quer ganhar a parada. Eu quero ter a última palavra, eu que ganhei. Eu queria que ele saísse do meu grupo e ele saiu agora, foi expulso. E não é esse... A essência da mediação é essa resiliência, essa flexibilização. Eu preciso dar um passo atrás para continuar caminhando. O que é necessário para mim, eu preciso ver também a necessidade do outro. Então, por exemplo, nesse caso que a gente citou, eu quero que ele saia porque... Aí, o sentimento dessa pessoa, a gente percebe claramente que é um sentimento de desânimo, de não se sentir pertencente àquele grupo. Então, a gente vai avaliando isso, às vezes, numa pré-mediação ou até conjuntamente com a segunda parte. E qual que é o interesse dele? O interesse é eu ser reconhecido, eu ter um espaço, eu dar uma sugestão neste grupo e as pessoas minimamente ouvirem a minha sugestão. Quando você vai para essa parte de opções, é onde dá para flexibilizar e para... então você quer ser reconhecido. Como você se sentiria reconhecido? Eu quero falar, por exemplo, e ele me ouvir. Aí você pergunta para outra parte, está entendendo? É possível ouvi-lo? Então é onde tem a margem toda de negociação. E aí, finalmente, o acordo, que é alguma coisa que se celebra mediante... existem vários modelos, mediante termo ou não, enfim, tem toda uma metodologia.
E o follow-up, né? Vendo se o acordo foi cumprido, se as partes saíram satisfeitas e tudo mais. Agora, a gente vai conversar um pouco sobre o que é institucionalizar uma mediação. E, Adri, acho que disso que você está dizendo, né? Claro que o nosso tempo aqui ele é muito restrito, da importância da escola de fato estudar de forma profunda e complexa, né, a mediação. Eu só vou conseguir fazer um bom trabalho de mediação se eu estudar bastante sobre essas questões do desenvolvimento, dos próprios conflitos, né? Qual a perspectiva da escola de conflitos, de ter uma comunicação, então, que seja, né, construtiva, assertiva, né? E quais são as técnicas para mediar? Né? E além disso, eu vou precisar de um trabalho de praticar e refletir sobre a minha prática, né? Por isso que esse trabalho, quando ele é feito em dupla, né? Quando tem então um coordenador e um orientador, um fica ali junto na mediação e depois dá uma devolutiva, né? A gente faz um roteiro para poder analisar como é que foi minha mediação, será que eu posso avançar, né? Porque não tem outro jeito se não for primeiro por meio de muito estudo prévio e depois por meio de reflexão sobre uma prática ali instituída, né? Porque senão a escola também, assim, eu vejo duas coisas acontecerem. Muitas escolas falarem, trabalho com mediação de conflitos. Me fale uma escola que você vai falar que eles não digam que trabalham com mediação de conflitos. Aí quando você pergunta, o que vocês estudaram sobre isso? Né? Não, eu vi tal coisa, aí cada um fez de um jeito, cada um, né, ou não teve nenhum embasamento teórico, vai muito de forma intuitiva. E mediação de conflitos não é intuitiva. A gente não está falando nessa perspectiva, a gente está falando uma perspectiva profissional, né? Usar a mediação de uma forma profissional. E um outro extremo, que é quando a escola estuda, e principalmente aí quando a gente for estudar no mês que vem, método de preocupação compartilhada, né? A gente for conversar sobre o bullying, a gente vê que muitas vezes a escola estuda e nunca coloca em prática. Nunca chega o momento de, é difícil, a gente não tem horário, a nossa agenda tá muito lotada. E normalmente eu aprendi muito, Adriana, com o programa de convivência, que é sempre respeitar os espaços da escola, os tempos da escola. Mas eu também aprendi que chega uma hora que a gente fala, pessoal, não tem mais negociação. Vai todo mundo experimentar fazer uma para poder trazer a experiência, a gente poder ver o que foi difícil, o que foi fácil, né? Ninguém vai ser leviano, ninguém vai fazer um trabalho que vai prejudicar. Mas se não começar a praticar, não vai institucionalizar isso nunca. Nunca, né? Então, acho que isso são duas coisas importantes. É importante um estudo prévio, é importante uma formação continuada e é importante a prática. Estudei previamente, comecei a praticar, continuo estudando. Né? Eles me perguntam quanto tempo eu demorei para aprender mediação. Eu digo que eu estudo desde 2007 mediação e eu aprendo até hoje em cada uma que eu faço. Sim. E é bem isso. Então, você tem o estudo, o referencial teórico, as bases teóricas, e existem inúmeros artigos, existem autores importantíssimos nessa área, mas você tem que realizar. Agora, é como você disse, não adianta também falar que fingir que está fazendo alguma coisa que realmente não, porque isso tudo tem o problema primário, que é o conflito primário, e o segundo, que advém disso, de uma má administração, uma má gestão, uma má prevenção do conflito, sem dúvida. E você falou pontualmente excelente. Um projeto de mediação, ele precisa primeiro de um diagnóstico organizacional. Eu preciso conhecer a comunidade, eu preciso conhecer quais são os problemas mais reincidentes, porque senão eu vou enxugar gelo, eu vou tirar a fumaça do rosto e eu não vou melhorar as questões de base do que está gerando isso tudo. Eu preciso estudar a sazonalidade dos assuntos. Tem assuntos que são mais recorrentes em tal época, então eu já posso agir preventivamente aquele conflito, né? Então tem todo um olhar diferenciado de estudo avaliatório dessas informações. Depois a gente compõe uma equipe e não precisa ser volumosa, mas precisa ser interessada, envolvida, né? Como você disse, se for de equipe ou duas pessoas, que sejam pessoas que acreditem muito nisso. 3, apoio dos gestores. E não é só o apoio, vá lá, faça isso. Mas é o apoio
divulgado para a comunidade. Nós aqui, essa escola, quer respirar uma nova cultura do diálogo, quer entender, quer promover a questão da responsabilidade da convivência. E isso faz toda a diferença com um apoio celebrado e divulgado, assumido. Depois a capacitação, como você bem disse, a capacitação em mediação e outros tantos métodos é essencial e uma atualização constante do conhecimento. E aí também é preciso ter um fluxo de recebimento dessas demandas. Quem vai receber essa demanda? Quem vai observar? Não é todo mundo que faz tudo. Eu preciso ter uma área onde aquele aluno pode depositar em confiança que ele está com um conflito. E isso ele não faz qualquer um. Precisa nominar uma pessoa, o que a gente chama na nossa estrutura em ouvidor, mas pode ser como você mesmo disse num exemplo, numa aula sua, numa palestra, uma caixa onde aquele aluno tenha onde depositar uma mensagem e alguém muito confiável e confidencial vai ler aquela mensagem. Sim. Então precisa, porque às vezes ele não sabe onde ele procura. E Adri, isso é fundamental, e acho que por 2 pontos, né? Quer dizer, ter institucionalmente um lugar em que eu posso procurar a mediação, né? Eu posso procurar ajuda. Não necessariamente a mediação, porque aí a escola vai poder avaliar para ver o que é. Mas eu estou com um problema, eu estou com uma questão. Então, esses espaços, né, de escuta abertos, institucionais, são fundamentais. Mas ter pessoas qualificadas que olhem para essas coisas. Porque não adianta eu criar um e-mail, né? Fala que eu te escuto, e se você não vai ter uma escuta genuína, né? Ou se vai virar tipo um reclame aqui da escola, que não é essa a ideia. Não é essa a ideia. E eu faço muito a visão assim, né? De uma caixa de sugestão ou uma caixa de conflitos, alguma coisa assim, e atrás um lixinho caindo embaixo sem nenhum efeito. Isso é muito pior, é muito ruim para a instituição. Precisa ter alguém muito qualificado que depure, com olhar diferenciado, o que está naquela comunicação, que convide a parte que registrou para detalhar um pouco mais, porque a gente precisa conhecer os legítimos interesses. A gente age sempre com o princípio da verdade e da boa-fé. Mas é preciso convidar essa pessoa que manifestou para ver, de fato, se ela tem interesse na mediação, o que ela está interessada. Perfeito. E precisa funcionar. Adri, veio uma pergunta aqui, que é da Soraya. Ela fez uma ótima provocação para a gente, porque é uma coisa que a gente ouve, a gente recebe muito essas perguntas pela Convivere, né? Ué, mas a mediação é só para os alunos? Não, quando a gente está pensando em institucionalizar uma mediação na escola, é para toda a comunidade. E aí eu queria contar até uma experiência muito bacana, que foi um problema que a gente teve com 2 crianças de Fundamental 1, numa escola. Na realidade, o problema estava com 2 famílias, né? E as mães estavam, assim, indo para a justiça, uma contra a outra, né? Quando a diretora falou, eu gostaria muito, eles estavam no começo, né, implantando a mediação, eu gostaria muito de propor uma mediação para essas mães. Eu posso? A escola pode propor uma mediação entre 2 famílias? Eu falei, claro. Claro, isso é incrível. É quando a escola de fato vai mostrar. E às vezes as escolas olham pra gente, eu não vou mediar conflito entre pais, isso é um problema deles. Não, gente, isso é um problema nosso. E se a gente tem capacidade para isso, se a gente tem competência, a gente vai ver como é uma experiência extremamente rica. E aí ela falou, eu preciso que você me ajude. Então a gente planejou tudo, Sim. Foi feita a mediação, e acho que um ponto importante, né? Na mediação, ninguém vai sair amigo de mão dada. Mas ela precisa ser feita de um jeito que as 2 partes saiam satisfeitas com a resolução, né? Você com o que foi feito. Perfeito, e que belo colocar as 2 famílias juntas, porque assim, se você afasta isso, coloca debaixo do tapete, vai respingar na escola. Vai para o grupo de WhatsApp dos pais. Aí vira aquele inferno, gente. Toma uma proporção que a gente chama de escalada do conflito, espiral do conflito, às vezes inadministrável. E é bem isso que você disse mesmo, Dri. Às vezes não necessariamente vai ter um acordo, não é esse o objetivo. Aliás, o foco não é nenhum acordo. O foco é o diálogo, processo. O diálogo que se promove durante isso tudo, o processo, o aprendizado. Inclusive, para minimamente se ter uma questão de respeito e urbanidade depois disso, de conversado.
né? Mas aí que está essa possibilidade tão valiosa das partes conversarem, apresentarem seus anseios, suas necessidades e, se possível, entrar num acordo. Mas, eventualmente, eu já mediei alguns casos que não celebraram acordo, mas que repercutiram positivamente no pós, porque o indivíduo, inclusive, falou: eu não quero mais entrar num problema desse nível que eu entrei e depois não ter como administrar. Então, você tem um trabalho muito mais amplo, né? É alguma coisa que não é imediata, mas que tem um alcance daquela pedrinha na água que vai reverberando para uma cultura de Exatamente. diálogo. Isso é muito fantástico. Depois a gente pensa na gestão documental, é sempre bom manter um registro, e ele é confidencial, mas a escola pode ter um relatório da mediação, pode ter o registro, a autorização dos pais para que esse aluno participe. Quando for entre pares, por exemplo, entre colaboradores, professor e professor, também é possível que se faça um registro, que isso fique guardado, porque é uma gestão documental importante. E depois a avaliação constante, como você sabiamente falou, né? Primeiro da equipe, como nós estamos atuando, como isso tem se mostrado, a comunidade tem aceitado, como está a rede de apoio, né? Que a gente está utilizando os parceiros, a rede de apoio interna e externa. E perguntar para as partes também como você se sentiu respeitado, para você foi um valioso instrumento, o que você melhoraria. Então, essa avaliação constante é alguma coisa muito importante. E, Dri, basicamente, eu acho que a gente tem muito a construir, mas eu acredito muito que se essas crianças, esses jovens, esses adolescentes e as próprias comunidades escolares, que é o loco da construção, do crescimento, do desenvolvimento humano, da dignidade, eles vão sair para uma sociedade mais justa, uma sociedade que dialoga mais, uma sociedade que concorda em divergir, como o professor César fala. Então, tem um olhar de construção, porque naturalmente a gente é litigante, a gente quer vencer, a gente é latino. A pessoa falou alguma coisa um pouco mais objetiva e seca, eu já me ofendi, fui Você quer dar assediada. a palavra final, né? Quer dar a palavra final. A palavra final tem que ser minha, né? Mas eu E isso é acredito. construído, né, Adri? Isso é da nossa cultura, isso é construído. Ter uma cultura do diálogo na escola vai fazer com que as crianças cresçam em outras bases. Né? É uma chance de ter uma sociedade melhor, mais digna, mais humana, mas que resgate a humanidade que há em cada um, né? Eu gosto muito quando o professor Oscar fala, né, que a gente precisa ser autor da nossa história e das histórias institucionais, e não atores de scripts definidos, limitantes. É assim que faz aqui mesmo? Já faz Sempre 20 foi anos. assim. Foi assim, vai assim. Isso é A gente muito ser frequente na autor, escola. a gente mudar a realidade, ser autor, escrever novas faces, novas formas de lidar com a convivência, o respeito mútuo. Eu não posso exigir um respeito se eu não faço isso, né? Então precisa, e a fala precisa ser muito congruente, né? Com a realidade e com o que eu estou falando. Eu não Sim. posso falar, nossa, eu sou super dialogão, mas olha, vamos rápido que eu não quero mais falar e eu estou aqui por aqui de você e faço o que eu. Então, fica contraditório, né? Fica Sim. dicotômico e aí, assim, eu acho que a gente está chegando num tempo final aqui, Dri. Estamos caminhando para. Eu gosto muito do que Inácio Dantas fala, né? Que a gente precisa fazer do diálogo uma ponte para descompor os desacertos. Os desacertos existem, nós todos temos, e a gente é um ser humano, como Guimarães Rosa fala, que não é findo, né? Nós somos um projeto em andamento e até fechar os olhos nós estamos em construção. Então, eu gosto muito quando ele diz, né, que é importante que a gente saiba que fortalecer-se não é agredir. E que, às vezes, flexibilizar não é enfraquecer-se, né? Precisa ter uma ponte para o diálogo e, minimamente, um respeito à dor do outro, olhar com compaixão. De fato, muitas vezes a gente fala em ouvidoria, em mediação,
e nessas práticas de convivência, ser muito mais o interessado do que o interessante. Muito bom, Adri. Eu queria agradecer muito, acho que você trouxe contribuições valiosíssimas para que o nosso objetivo aqui, claro, não é findar uma temática que é tão complexa, né? Mas justamente, né, que a gente possa, né, fazer com que as escolas comecem a refletir, entrem em desequilíbrio, levem essas reflexões, né, para suas escolas, que possam, né, pensar aí sobre como é que eu faço então uma boa mediação, por que é importante institucionalizar. Acho que tem um ponto importante, né, Adri? Eu tenho batalhado muito isso nas escolas, a Convivere de forma geral, o GPEM, que é as escolas terem explícito esse trabalho com a mediação, sabe? Eu falo muito isso com o orientador. Vamos fazer um infográfico, vamos colocar sobre coisas sobre a mediação, sobre uma comunicação construtiva, espalhe os cartazes pela escola. A gente está no momento online agora, vamos usar as nossas redes, as redes sociais da escola, né? Faz stories, posta no Instagram, posta no Facebook, manda no aplicativo dos pais, para um pedaço da aula do aluno para falar, pessoal, a gente tem um setor de mediação, né? Acho que também é um momento para as escolas pensarem como é que esse setor de mediação está atuando, né? Nós fizemos uma live pelo canal do YouTube, falando sobre boas práticas de gestão, e nós tivemos a participação da Priscila, que é orientadora educacional do Colégio PH do Rio de Janeiro. E ela contou como o colégio se organizou nesse momento online. E nós colocamos dentro das dicas, né, da Convivere no nosso site, uma organização de como a escola pode fazer salinhas online gratuitas, né? Em que nesse momento em que alguém escreveu aqui, os adolescentes dizem que não se sentem, né, ouvidos, né? Não são escutados. De como é importante ter esses espaços continuarem, né? Nós não sabemos se nós vamos voltar daqui 1 mês, daqui 3, mas a escola continua. E esses espaços, eles são importantes. O aluno saber que tem um espaço, que eu posso conversar com o meu orientador, eu posso conversar com o meu coordenador. Sem né? julgamento, né? Sem ser julgado. Exatamente. Né? Num momento tão difícil de pandemia, há mais ainda a importância do diálogo. Né? Mais ainda a importância da escola estar aberta a isso. E acho que essa sua colocação final vai ser a frase que vai marcar aqui o nosso encontro. Eu queria que você repetisse, Adri, que fala que a gente não precisa, não significa que eu... Sim, é que o Inácio Dantas comenta, né, que é preciso fazer do diálogo uma ponte para descompor os desacertos. Até porque agredir não é fortalecer-se e flexibilizar não é enfraquecer-se, né? Então a gente tem bem essa noção de que eu flexibilizei, nossa, eu vou me mostrar frágil. É o contrário, exatamente o contrário. E a questão da escuta, a gente tem ouvido muito, estudado muito sobre a escuta, que não adianta só eu escutar, eu tenho que dar provas que eu escutei. Como que eu dou provas que eu escutei esse jovem, esse aluno, este colaborador, este funcionário? Existem várias técnicas, um dia a gente comenta sobre isso, mas, por exemplo, eu posso dizer, Adriana, isso que você falou, e usa a palavra que você falou, é extremamente importante. Então, refraseia, parafraseia, faz resumo, mas usar a palavra uma palavra-chave que aquela pessoa te falou, é alguma coisa que, ele me ouviu mesmo. Então, não adianta eu só escutar, eu preciso dar provas da escuta. E é por isso que eu agradeço a escuta de todos aqui que estão acompanhando a gente. Muito bom, e o convite para você, querida. Eu que agradeço, foi um papo muito gostoso, eu acho que muito formativo, né? Você traz muitos pontos que são importantes para as escolas refletirem, né? Queria agradecer imensamente, você aceitou prontamente. Sei que você está aí nas vias de ser vovó, né? A gente estava assim, meu Deus, se nascer na hora do papo do meio-dia, o que eu faço? Ainda bem que ela esperou. Ela vai esperar porque ela vai nascer sábado no dia do meu aniversário, Adri. Tenho certeza. Vai ser um dia... Quem nasce 22 de agosto, você sabe que... né? Faço muito um dia muito especial.
mas queria agradecer mesmo, agradecer as pessoas que ficaram conosco, falar que o nosso papo fica gravado no IGTV da Conviver e Mais, assim como o da Carol está gravado, da Lívia, né? A gente já tem mais de 700 acessos dos 2 primeiros papos, então isso é muito legal para a gente, muitas devolutivas positivas, então esse incentivo para nós da Conviver é muito bacana, quando vocês repostam, quando vocês escrevem nos comentários, depois quando a gente publica, né? Porque esses comentários que são escritos aqui, eles se apagam, né? Não sei se as pessoas sabem, mas depois pode escrever e compartilhe das escolas de vocês. Para a gente fica de fato, a gente vê que é um sentido para nós quando alguém escreve e fala assim: Adriana, levei o papo para minha escola, foi muito bacana, fez a gente pensar, vamos começar a estudar sobre determinado tema. Então, eu queria contar que na semana que vem, Adri, eu vou receber a Cleo, né? Aqui, né? A Cleo Garcia, ela é advogada, ela é facilitadora, né, de círculos de justiça restaurativa. A gente vai falar sobre a importância desse trabalho com a justiça restaurativa na escola, dos círculos. A Cleo estava aqui escutando a gente, não sei se ela está aí ainda, né? E contar também que vai ser dia 27 da semana que vem, meio-dia 22, né? Que é no nosso papo do meio-dia e pouco. Eu vou fazer esse bate-papo com a Cleo. E na última semana de agosto, que a gente tem só a segunda, a gente termina falando sobre as assembleias escolares com o professor Natan, que é um professor de convivência e de história e coordenador do Colégio Integrado de Goiânia, e a Soraya, que vai bater esse papo com ele, falando sobre a importância de espaços dialógicos como as assembleias. E queria fazer um convite novamente, que é a nossa nova live pelo canal do YouTube, que agora acontece uma vez por mês, chama Conviver e Mais Pesquisa, Mais Educação, Mais Prática. E a gente vai estrear essa nova fase da Conviver, e nada mais, nada menos, com a professora Suzana Menin e com o professor Yves Delataille, falando sobre a construção da personalidade ética. E uma novidade é que vocês podem fazer a inscrição, e nós temos aqui nos nossos posts as regras da inscrição, né? E a pessoa é certificada, basta seguir as regras que nós postamos, tá bom? Então fica o convite, Yves Delataille e Suzana Menin, dia 25 de agosto, às 7h30 da noite, no nosso canal do YouTube. E no dia 27, ao meio-dia 22, a Cleo Garcia, que vai falar, a Cleo aqui, a Cleo Garcia, que vai falar sobre a justiça restaurativa, os círculos, essa prática que eu tenho certeza que vai contribuir muito. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada, Adri, uma boa semana. Obrigada, um beijo a todos. Muito obrigada. Obrigada.